Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadão, programa que trata de comunicação e cidadania, distribuído pela ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, hoje presentes em mais de 60 municípios do Estado de São Paulo e também outras emissoras fora do Estado de São Paulo, mas que também são emissoras associadas da nossa entidade paulista e, por que não dizer, nacional, porque quem é de São Paulo também é do Brasil. Eu queria hoje debater um tema muito sério, muito importante com o telespectador que nos acompanha, que diz respeito à acessibilidade. Eu vou conversar hoje com José Luiz Zanzini, que é gestor em acessibilidade e sustentabilidade. Mas eu diria mais do que isso. Ele é um amigo da casa, um amigo dos canais comunitários, que já esteve com a gente desde os primeiros passos das TVs comunitárias no Brasil e hoje acompanha esta emissora que dá vez e voz para o terceiro setor e certamente nas ações que dizem respeito à inclusão e à sustentabilidade. José Luiz Zanzini, é uma alegria inenarrável revê-lo nos nossos estúdios da TV Aberta de São Paulo, distribuindo o nosso sinal para todos os canais paulistas. É sempre bom estar aqui nessa casa e junto com vocês. Como eu disse logo que vocês chegaram, é uma energia muito boa e sempre que somos convidados, não podemos deixar de vir e participar e dar um pouquinho, bem pequenininho, da nossa colaboração com essa casa que cresce sobre o teu comando, de maneira bela, com qualidade, levando ao ar mensagens de futuro, de progresso, num país que, no momento, está passando por uma situação complicada. José Luiz, eu queria conversar com você sobre a questão da acessibilidade, porque você é um técnico no tema e já trabalhou na Secretaria Municipal de Acessibilidade, quando estava lá como secretário o nosso querido amigo Marcos Belisário, que depois foi eleito como vereador aqui na capital, enfim, você trabalhou de perto na Secretaria Municipal de Acessibilidade. E eu queria que você contasse um pouco para nós, uma espécie de raio-x, de como é que está São Paulo avançando em relação à acessibilidade, e acho que São Paulo é um pouco de termômetro para as demais cidades que nos acompanham, no sentido de ter que ser exemplo. Você está na capital, você precisa ser exemplo para as demais cidades daquilo que se faz. Eu lembro que na Secretaria vocês tinham uma multa moral, para que dentro ou no shopping center, ou nos lugares de estacionamento, o sujeito que parava o carro no lugar daquele que é idoso, daquele que tem a mobilidade reduzida, as pessoas, vamos chamar assim, falavam, poxa, isso é o tipo de coisa que não pode. Eu queria ouvi-lo a respeito deste e de outros temas também, adequação dos prédios, enfim, o trabalho que vem sendo desenvolvido nesta área pela área pública, ou seja, se você enxerga, como é que você enxerga as políticas públicas de inclusão? Bom, para tudo na vida, nós devemos ter credibilidade, né? E credibilidade é aquilo que você faz dentro daquilo que você se propõe a gerar como serviços públicos. Eu comecei na área da acessibilidade, inclusão, queda de barreiras arquitetônicas em 1974. Devo ter um pouquinho de experiência nessa área. E não caí de paraquedas. 40 anos? 41. 41 anos, fez em abril. E tudo começou quando um garoto chamado Joel Francisco de Moraes, tetraplégico, paraplégico, com deficiência intelectual, depois de estar internado dentro das casas André Luiz, ele ia ser dispensado das casas André Luiz, isso em 74. E a mãe dele, dona Elza Moraes, conversando comigo, perguntou se eu podia fazer alguma coisa. Eu tinha 20 anos, eu não sabia o que fazer, mas eu podia conversar com o seu Elcio, na época. E do conversar com o seu Elcio, eu resolvi o problema do garoto, que é o mais antigo das casas André Luiz hoje. E de lá, a propaganda em 74, 75, com o boca a boca, né? Não existia publicidade, era o boca a boca.
eu acabei chegando dentro das pessoas que trabalhavam com o movimento de pessoas com deficiência. E dali foi estatutos, a IPID, a Constituição, a lei de cotas, a Declaração de Salamanca, nós criamos a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, junto com a Silvana, a arquiteta, Silvana Gambiag, que é cadeirante, em 96. Depois criamos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, depois o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, depois, em 2002, foi regulamentada a lei de cotas, ficaram 11 anos a lei sem ser regulamentada. Então, as pessoas, durante 11 anos que têm pessoas com deficiência, não podiam trabalhar. Por quê? Porque não havia uma regulamentação da lei de cotas. Em 2002, quando foi regulamentada, nós tivemos sérios problemas. Por quê? Porque, e as pessoas tetraplégica, paraplégica, deficiência intelectual, como é que elas iam trabalhar? E os cadeirantes? E então começaram a procurar meia dúzia de pessoas que estava dentro do processo para que dessem informações de como fazer. Depois, em 2006, nós tivemos... Que é a capacitação, na realidade. Verdade, era capacitar pessoas para... Atividade laboral. Acontece que, a partir de 94, essa área de acessibilidade, inclusão, queda de barreira, ela tomou um impulso muito grande, né? Então, ela começou a se tornar um nicho de profissões para o fisioterapeuta, para os médicos, para os cuidadores, né? E nós fomos fazendo um trabalho paralelo, né? Porque eu sempre estive no trabalho na iniciativa privada, né? Você me conheceu quando eu era diretor da Gazeta Mercantil. Isso mesmo. Né? Como jornalista lá fazendo um trabalho na Gazeta. Depois eu saí e fui fazer um trabalho no Citibank. Mas resolvi entrar de cara, de cabeça, nessa área de acessibilidade, inclusão e queda de barreira. Então, eu queria te perguntar, às vezes eu queria entender o seguinte, no passado, não estou nem falando de 40 anos atrás, porque aí eu já estava engatinhando, mas eu vou dizer o seguinte, questão de 20 anos para cá, eu percebo que evoluiu muito a questão. Então, por exemplo, as pessoas que no passado tinham uma deficiência motora, com uma cadeira de rodas, elas ficavam enclausuradas na sua casa, não saíam para o shopping, porque não tinha acessibilidade. Não saíam para a rua, não iam para lugar nenhum, por N motivos. Entre eles, porque você tinha muito da questão do preconceito. E à medida que o tempo foi passando, a sociedade foi se esclarecendo, e aí eu faço aqui quero também ouvir sua opinião, eu faço aqui um elogio ao Teleton, que faz o SBT. Quando eles fazem bobagem, nós batemos aqui no programa. Olha, tem coisa que é errada, eu critico muitas vezes, né, o que se faz na mídia comercial, mas essa iniciativa do Silvio Santos, em particular, é uma iniciativa altamente meritória, merece parabéns. Eu estou dando os parabéns aqui para o Silvio Santos, em nome das TVs comunitárias do Brasil. Nós, inclusive, já participamos enquanto TV comunitária para distribuir os sinais do SBT durante o Teleton. E nós sempre fazemos, sempre que nós somos convidados, nós temos as portas abertas nas TVs comunitárias para irmanados, aí sim, não importa se a TV é comercial, se a TV é pública, se a TV é estatal. Tem essa visão, tem esse trabalho, nós estamos juntos. Então, isso eu acho que colaborou muito, esse trabalho do Teleton, para desmistificar a questão, para incluir as pessoas, né? E eu queria também ouvir a sua opinião, quer dizer, quais são os temas, as ações que fizeram o governo e a iniciativa privada no sentido de você ter cada vez mais acessibilidade. Ok. Com relação às pessoas de 20 anos atrás, não era só preconceito, era vergonha da família também, né? Dificilmente as famílias gostavam que as pessoas soubessem, até os vizinhos, que existia uma pessoa com deficiência na família, né? Então, eu tenho uma filha que ela tem deficiência intelectual.
Quando ela nasceu, falaram, a filha do professor Zezinho Zanzini, é uma débil mental, né? Que, na verdade, não era uma criança totalmente normal. A gente precisava dar amor, carinho, derrubar o preconceito, né? Não ter vergonha e seguir. Então, como eu já estava no meio, eu procurei aplicar aquilo que nós aprendemos no meio para poder informar a minha própria filha e daí seguir como exemplo. Quanto ao Teleton, o Teleton foi, vamos dar até crédito para ele aqui, foi uma iniciativa do presidente da AACD em 97, chamado Décio Goldfaber. Da comunidade judaica. Décio Goldfaber. Ele é o dono das lojas Marisa. O presidente era o Valdomiro Carva Júnior, né, da GWA. E esses dois se uniram, se ajuntaram, e junto com a nossa Hebe Camargo, eles foram conversar com o Silvio Santos e levar o projeto do Teleton, que foi abraçado pelo Silvio Santos. Tá? E no primeiro Teleton foi construído uma unidade da ACD na cidade de Osasco e inaugurado pela Hebe Camargo. Quanto à acessibilidade, cada vez que o movimento vai crescendo, vai vendo, e as pessoas vão se aproximando, as empresas de assessoria e consultoria, né, elas não têm experiência, mas elas têm prática profissional, eles se estudam, se preparam para fazer isso. E tudo isso começou a ser embasado, né, acessibilidade, inclusão, essas coisas todas, dentro da Lei 5296 de 2004. Essa lei é uma lei federal que foi necessária, pressionada para ser feita no Congresso, na Câmara Federal, para que nós tivéssemos, né, as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, tivessem condições de ter uma cidade melhor. Dentro da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o Marcos Belisário, quando chegou, né, ele vinha de uma área jurídica. A única experiência que Marcos Belisário tinha, né, era com o irmão dele. Ele teve um irmão com câncer que ele viu o irmão perdendo parte do corpo e depois ele acompanhou isso, junto com o pai, junto com a mãe. E eu fui levado até a secretaria, por ele ser meu amigo, e até na época o Sérgio Redó usou o termo, pô, vou te mandar um cara aí que você vai ver o que esse cara conhece na área de acessibilidade e inclusão. E ele, quando falou o nome, ele falou, esse não é meu irmão, pô, esse é carne de família. Então, nós fomos para lá e tem um detalhe que aconteceu, já que nós falamos do Teleton, já que nós falamos da prefeitura, nós construímos, o Marcos Belisário me deu carta branca e disse, vamos fazer um trabalho. Esse trabalho é construir 2 ACDs aqui na cidade de São Paulo e com essas 2 ACDs que nós vamos construir, nós vamos eliminar a fila de pessoas com deficiências dentro da ACD. Essas 2 ACD, uma foi na Zaquinac, lá em Santana, e a outra foi na Miguel Yunes, lá em Interlagos. Então nós construímos essas 2 unidades. E o Marcos Belisário conseguiu recursos junto a uma concessionária para que essa concessionária reformasse e aumentasse a ACD da Moca para que eles conseguissem, então, fazer mais atendimentos e nós acabarmos com a fila. O que aconteceu de novidade aí? Esse ano, essas 2 unidades da ACD, elas simplesmente foram fechadas. Por quê foram fechadas? Foram fechadas por causa de recursos.
O governo municipal alegou que ele não tinha recursos para transferir Custeio. o custeio. E como eu participei de toda a transação, desde a procura do terreno, a construção, Do custeio. e colocar os móveis lá dentro, antigo Barradas, inclusive, do Estado, da Secretaria de Saúde, o Barradas é que forneceu dinheiro para construir e colocar os equipamentos. Com a prefeitura, ficava só os custeios de mão de obra e atendimento, né? Acontece que até a gestão do prefeito Kassab, em dezembro de 2012, tudo estava ok. Após essa época, alegaram não ter nenhum acordo por escrito dentro da prefeitura junto com a ACD. E eles não suportaram. E devolveram essas 2 unidades que nós construímos lá, junto com o Belisário, para a secretaria, devolveram para a Secretaria de Saúde do município. Então, as crianças, eles alegam 300, 400, mas eu tenho números dos gerentes dessas unidades, a média 600 cada unidade. Então, nós estamos falando de 1.200 crianças, não é 400. Se vocês conversarem com o diretor da unidade lá de Interlagos, com o diretor da unidade de Santana, vocês vão ver que a quantidade era bem maior. E isso foi absorvido pela unidade do Ibirapuera. Acontece que isso dificultou novamente o acesso a esses serviços. Cria fila. Cria fila novamente. Tá? E qual é a solução? A solução era voltar a fazer essas unidades funcionarem. Fazer o custeio das unidades. Simplesmente o custeio. As unidades já estão prontas. Não tem, E as entidades já dialogaram com o prefeito? Já foi. Todas as formas de diálogo foram feitas com o prefeito. E qual que é a expectativa? De que a prefeitura realmente arque com esse custo? Ele já disse que não vai arcar com esse custo. O que vai fazer é, no mesmo local, a Secretaria da Saúde, fazer atendimentos que, segundo, serão de melhores qualidades e que serão bancados pelo município. Então, fica aquela pergunta, se a prefeitura vai fazer isso no mesmo local, com melhores qualidades, por que não dão, então, os valores corretos para fazer a gestão? Para fazer a gestão dessas 2 unidades que estão prontas. Então, há uma incoerência, né? Você fecha porque a prefeitura não transfere recursos. E depois eles vão ter recursos para montar 2 unidades de assistência social do município. Então, por que esse dinheiro já não foi colocado na ACD para que isso aconteça? Com relação à mobilidade, acessibilidade, a vagas a pares... Isso, eu queria que você me contasse. Nós estamos nos momentos finais do nosso programa, eu queria que você contasse o seguinte. Fernando, ações que realmente geraram uma mudança de comportamento. A multa moral, a obrigação de qualquer empreendimento comercial que seja ele acessível, senão você não constrói hoje. Quer dizer, eu não sei, estou chutando aqui. É isso? Quando o Marcos Belisário entrou na secretaria, ele fez uma proposta ao prefeito Kassab na época, ao município, né, e a todos que trabalhavam com ele, que ele ia fazer 1 milhão de quilômetros. Nós temos 33 milhões de metros de calçadas aqui em São Paulo. E ele fez essa promessa. 1 milhão de quilômetros, 1 milhão de metros de calçada. Calçada ele prometeu... Acessíveis. Acessíveis. E conseguiu? Não. Agora, para nós explicarmos, não conseguiu, mas o que ele conseguiu? Ele não conseguiu por falta de recurso. O recurso que chegou até a secretaria, nós reformamos 600 mil metros de calçada. Ah, mas o que é 650 mil metros? É como se nós construíssemos por mês 150 mil metros, que é uma distância como daqui em Limeira. Então, vocês imaginam,
Todo mês, 150 mil metros de calçada foram reformadas. E essa distância, não daqui em Campinas, porque é 100 quilômetros, então a gente coloca mais 50 quilômetros até Limeira. Então nós temos, vamos colocar isso daí linearmente, todo mês 150 mil, não é 150 metros. Né? E um detalhe, quando nós chegamos aos 600 mil metros, o que aconteceu? Nós descobrimos que tínhamos que voltar nas primeiras reformas. Por quê? Porque caminhão sobe em cima, a prefeitura estoura, a Sabesp arrebenta, a empresas de gás racha tudo, e quando vão modificar... Quebra e não arrumam. Quebra e não arruma. Então, mas já a prefeitura notificou essas empresas que cuidam dessas áreas, sempre, seja Sabesp, seja energia, enfim, elas são notificadas. O senhor pode quebrar, não há problema de quebrar, o senhor precisa mexer no fio. Como é que o senhor não é homem transparente para entrar debaixo da terra? O senhor precisa quebrar. Mas o senhor tem que voltar à forma original. Vocês falavam isso? Nós não falamos, nós íamos diretos na prefeitura, não era telefonar. Mas acontecia cada coisa tão absurda, como acontece, né? Como acontece. Eu não vou criticar o prefeito, mas essas faixas que o prefeito fez, ela em determinados locais a acessibilidade é zero. Né? Se um cadeirante for usar e aumentar a velocidade dele de 5 para 10 quilômetros, ele se arrebenta num poste. Né? Então já não tem acessibilidade. Agora, você marcar, por exemplo, a vaga pare na cidade, você marca, né, coloca a cadeira de roda lá, não é para estacionar. O próprio poder público, federal, estadual, municipal, vai lá e coloca o carro deles naquela vaga. Que coisa, hein? A própria prefeitura desrespeita a lei. Faz massa de cimento em cima de um local que nós fazemos 2 dias que tinha mandado pintar. A própria prefeitura coloca as divisórias para fazer as casinhas de quem está reformando o asfalto. Então, quando o poder público não dá exemplo de educação na área de mobilidade, acessibilidade, queda de barreira, quem é que vai dar? O povo? O povo vai dizer assim, olha lá, a prefeitura está fazendo. José Luiz, momentos finais do nosso programa, eu estou vendo que você tem alguns livros como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu já estou de olho aí para saber se esses materiais dizem respeito, sim, à acessibilidade. Tem até uma revistinha da Mônica aí, é isso? Tem. A revistinha da Mônica é do Maurício de Souza, né? Aquele Posso da ver? editora Mostrar dele. Espectador? Cadê o câmera? Deixa eu mostrar aqui. Você prefere aqui? Aqui, ó. Maurício de Souza. Um amiguinho diferente. Esse trabalho da Turma da Mônica é sobre acessibilidade? Sobre acessibilidade. Fala de uma criança cega, tá? Que está convivendo com os rapazes, como que eles devem se portar, de que maneira eles devem tratar. Tá? Né? Então a gente... E sempre da maneira mais natural possível, né? Existem vários livrinhos desses, né? Eu trouxe um desses aí. Homenagem ao grande Maurício de Souza. Em 2004, através da Mara Gabrilli, do Instituto Próximo Passo, né? Nós fizemos o Manual de Convivência. Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Isso. Ou seja, a maneira ideal de conviver com as pessoas que têm alguma dificuldade. Isso. E depois a Mara descobriu um detalhe. A Mara descobriu um detalhe. Nós não tínhamos premiado as pessoas que são anã, o nanismo, né? Que também é uma deficiência. E aí ela fez esse novo livro. Né? Manual de Convivência da Mara Gabrilli, olha aí. Manual de Convivência, tá certo? Também um material importante falando sobre o tema. Que mais isso aqui é um guia prático sobre uso, abuso e dependência de substâncias psicotrópicas para educadores e profissionais de saúde. Respeita a questão do combate às drogas. Crack, maconha... Porque na realidade, as drogas entram na vida da criança, do jovem, né, quando ele ainda é criança, nas escolas, né? Tem gente que não acredita, mas é verdade. E
E quando nós estávamos na prefeitura, o Belisário mandou que nós editássemos isso, instruindo as pessoas... Programa BPC na escola. O que é BPC? É um programa de aposentadoria da pessoa com deficiência, né, e mobilidade reduzida. Ela ganha um salário mínimo e aí foi instruído para eles. É a bolsa? É um tipo de aposentadoria mesmo. Aposentadoria? Não é nem a bolsa. Não é a bolsa, né? de trabalho? Não. Tá. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 98%, quando você lê, você vai ver que mais favorece a criança do que... Tem mais, vamos falar assim, direitos a serem cumpridos do que obrigações, do que deveres, né? E o que mostra que hoje, no país inteiro, as crianças aprenderam muito bem a lição daí e estão fazendo o que querem do jeito que quiserem. Que não pode. Que não pode, naturalmente, né? Por isso que vai ser refeito todinho o estatuto, né? Tá para que a gente possa... Você é a favor da maioridade penal aos 16? Só uma pergunta que eu lhe faço, porque tem a ver com o tema. Maioridade? Penal, ao invés de ser 18, ser 16? Eu sempre fui. Sempre fui. Sempre foi a favor. Até por uma questão biológica, né? Se a gente já tem chance, já aprendeu a matar, pode aprender a responder a isso? Não, tem outros detalhes, né, que nós demoraríamos para excluir. Então, só complementando, de uns 30 anos para cá, a média de idade nossa passou de 69 anos... Para 78. Para 78. Agora já estão falando em 83. Poxa vida. Né? Então, um garoto com 16 anos de idade, se você notar, a maioria, eles já são muito fortes e muito poderosos. Então... Pode responder. Perfeito. Queria agradecer, Zé Luiz, uma alegria estar com você aqui no nosso Mídia Cidadã. É nosso. Você sempre aqui trazendo para nós alegria, luz e informação sobre o tema. Vamos falar depois sobre sustentabilidade, porque nesse programa não tivemos tempo, mas vamos avançar. É muito grande. Você fica prometido vir aqui para falar sobre o tema sustentabilidade. Isso, perfeito? Nós falamos sobre acessibilidade, agora vamos falar sobre sustentabilidade e meio ambiente. Perfeito. E queria agradecer a você, telespectador, que esteve conosco acompanhando mais um Mídia Cidadã, debatendo este tema tão relevante para a nossa sociedade. E convido você a continuar ligado na programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida, ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo, sempre ao seu lado para você crescer. Seja bem-vindo ao Primeiro Mundo. Conheça a nova unidade da Faculdade Impacta Tecnologia, um complexo educacional com 10 mil metros quadrados e infraestrutura de ponta. Wi-Fi Zeros, biblioteca com mais de 20 mil volumes, praça de alimentação e segurança monitorada, com a tradição e qualidade de ensino do Grupo Impacta que você conhece. Inscreva-se agora no vestibular da Faculdade Impacta e faça parte desse novo conceito em educação.